Fala Bruno, beleza? Gostaria de deixar uma sugestão de tema para você. Um vídeo contando suas motivações para deixar a carreira corporativa para se aventurar no empreendedorismo. Até onde entendo, hoje você não trabalha mais diretamente para uma empresa, algo bem honesto e transparente, acho que poderia engajar bem com a sua audiência. Evandro, estou fazendo esse vídeo para você e para todo mundo aqui do canal que quer saber um pouco mais da minha história, acho. E para quem está chegando e não está no canal ainda, eu vou contar um pouco a minha história pessoal sobre largar uma carreira corporativa que tinha tudo para ser bem sucedida. Eu estava num caminho bem legal, né, de carreira corporativa e eu resolvi sair, largar tudo para empreender na internet, para viver do digital, né? Então vai ser um vídeo bem franco, vai ser um vídeo bem... Eu nem scriptei nada aqui, tá? Vou falando o que vem à cabeça. Acho que eu vou pedir para a editora fazer uns cortes aí para vocês não ficarem com os silêncios. Mas vai ser um vídeo um pouco da minha trajetória para quem está em dúvida se deve continuar num trabalho CLT. Para quem tem uma carreira maneira, igual eu tinha, se vale a pena sair para empreender, quando vale a pena sair para empreender. Vou contar um pouco mais sobre mim aí para talvez ajude você. Resolvi fazer esse vídeo. Então, cara, assim, de uma certa forma, eu nunca decidi sair da carreira corporativa para me aventurar no empreendedorismo. Para mim, empreendedorismo nunca foi aventura. Eu decidi fazer o curso que eu fiz de faculdade e ter as experiências que eu tive na carreira corporativa que eu tive, porque eu queria empreender. Então, eu já tinha essa noção que eu queria empreender desde a adolescência. Eu posso até contar um pouco de onde que eu acho que veio isso, né? Mas, para quem não sabe, eu fiz administração na FGV de São Paulo. Eu escolhi fazer esse curso porque eu achava que ia ser o melhor curso que tinha para eu poder empreender. Eu já tinha essa ideia de que eu queria montar o meu negócio. Aí eu trabalhei em Venture Capital por um pouco mais de um ano, não foi muito tempo. Venture Capital são aqueles fundos de investimento que investem em startups, né? E por quê? Porque para mim, quero empreender, eu vou trabalhar num fundo que investe em startups e empreendedores para entender um pouco como é que funciona. Na minha cabeça, na época, o empreendedorismo, o jeito mais fácil de empreender, vamos dizer, era através de uma startup em que eu captaria dinheiro com investidores e tal, era o que mais fazia sentido. Quando eu estava lá no fundo, eu vi que os sócios e, cara, todo mundo, de certa forma, do fundo, eles valorizavam muito tanto founders, né, empreendedores, quanto outros profissionais que para trabalhar no fundo lá de Venture Capital, que tinham tido experiência em consultoria estratégica. E aí eu resolvi sair do meu emprego ali no Venture Capital e trabalhar na McKinsey, né, que é uma consultoria estratégica. E aí eu fiquei mais ou menos um ano e meio lá e teria sido uma puta carreira, tá? Só para dar um contexto aqui para você, eu ganhava muito bem na época. Não sei quanto seria em dinheiro de hoje, mas cara, eu ganhava muito acima do normal. Tinha formado há pouco tempo e se eu ficasse lá na McKinsey por 10 anos, 12 anos, eu ia virar sócio e um sócio lá ganha 100, 200, 300 mil por mês, né? Dependendo das metas que ele atinge e tal. Então, eu não acho que eu ia conseguir virar sócio lá, tá? Por questões de quantidade de trabalho que eu consigo fazer por semana. Eu via que quem conseguia virar sócio dentro de uma consultoria dessa conseguia aguentar semanas de 70 horas, 80 horas, né? Então, tipo, coisa de 14 horas por dia de segunda a sexta, mais umas 12 horas ali no sábado, ou 6 horas no sábado, 6 horas no domingo, e conseguir aguentar esse tipo de rotina por 10 anos, 12 anos, 15 anos, e eu não ia conseguir. Então, para mim, eu nem considerava virar sócio, mas o caminho normal ali que eu conseguiria seguir ali dentro seria ficar uns anos ali na consultoria, ir para um MBA, Harvard, Stanford, Wharton, esses MBAs brabos aí da gringa que a consultoria ia pagar para mim, voltar a ficar mais uns 2 anos na consultoria e eventualmente virar um diretor de empresa, um vice-presidente de empresa. Esse era um caminho plausível para mim, tá? Se eu decidisse continuar na carreira corporativa, por causa dessa experiência da McKinsey e tal, virar sócio, lógico, eu não ia conseguir, mas esse caminho era factível. E eu nem cogitei, eu não quis nem ir para o MBA, porque se eu fosse para o MBA, ou eu ia ter que pagar do bolso, ou eu teria que ficar mais 2 anos lá, né? Então eu resolvi sair para empreender e já era meio que a minha ideia desde antes isso. Então para mim nunca foi uma aventura,
né? Eu venho de uma família de médicos, meu pai e minha mãe eram médicos, e o médico, ele, principalmente no interior, né? Ele não tem um emprego, ele tem vários trabalhos, né? Ou, no caso ali, se depois de uns anos de experiência e depois de construir uma carteira de pacientes, eles têm uma clínica própria, né? Que não deixa de ser um negócio próprio, apesar de o médico estar lá prestando serviço. Então, é meio que um autônomo, mas tem elementos de empreendedorismo ali dentro da medicina. E eu sempre vi, cara, tipo, pra mim sempre foi estranho alguém ter que bater cartão, sabe? Alguém ter que ter chefe. Eu nunca gostei dessa ideia. Acho que tem traços de personalidade também minhas, que eu não gostava do excesso de estrutura que tinha na escola, o excesso de obediência e né, toda a questão da hierarquia que tinha dentro da escola. Eu nunca gostei disso. É muito parecido com como é nas empresas, né? Você tem um chefe, você tem horários, você tem coisas impostas pelos outros, e meus pais não tinham isso, apesar de que eles trabalhavam muito, coisa de 12, 13 horas por dia, né? Minha mãe tinha dia que ela atendia 60, 70 pacientes, era uma rotina muito puxada. Mas, por exemplo, uma coisa que eles faziam é que eles não deixavam eu e minhas irmãs faltar aula, porque você tem ali, né, 25% das aulas que você pode faltar pelo MEC, e eles não deixavam a gente faltar aula porque eles gostavam de tirar mais férias que o normal. Então eles tiravam 2, 3 meses de férias por ano, às vezes, apesar de trabalhar muito no resto do ano. Então eles tinham essa liberdade, né? E a gente precisava matar umas aulas ali para poder viajar junto e tal, como família. Então eu sempre via essa questão de não ter chefe, de apesar de trabalhar muito, você ter a liberdade para fazer as coisas que você quer, como uma coisa óbvia para mim. Igual, por exemplo, o meu ex-cunhado, que tinha pais que eram funcionários públicos, ele via essa estrutura, essa segurança, né, do concursado público, né? Ele via isso como normal. E para mim eu via o normal uma coisa que era diferente de bater cartão e tal. E aí quando eu comecei a minha vida corporativa, eu já tinha essa ideia de empreender, mas eu não tinha certeza, né? Eu estava numa trajetória de carreira muito boa e eu pensava, pô, talvez eu fique aqui, né? Tipo, eu vou ter acesso a um crescimento de carreira muito bom, vou ganhar muito bem, tipo, não vou ter problema com dinheiro na vida se eu seguir esse caminho, e vou ter muito pouco risco também, né? Então, eu até pensei, cara, talvez eu fique nesse caminho por sei lá quanto tempo. Só que aí eu comecei a ver algumas coisas que me incomodavam, tá? E, sei lá, pode parecer frescura, mas foda-se, né? Meu vídeo aqui, eu vou falar o que me incomodava. Me incomodava o fato de eu ter que pedir permissão para marcar um médico, por exemplo. Me incomodava o fato de que, às vezes, quando eu levantava para ir no banheiro, eu não sei se as pessoas olhavam, mas eu ficava meio mal de, tipo, será que as pessoas estão me olhando aqui? Me incomodava o fato de que eu tinha que parecer produtivo em certos horários que eu não era. Por exemplo, eu sou muito pouco produtivo de manhã, mas você está numa carreira corporativa, era fora de cogitação você chegar no escritório às 10 da manhã, né? Então eu tinha que chegar lá às 8 da manhã e parecer produtivo às 9 da manhã, parecer produtivo às 10 da manhã, e eu não era, eu nunca fui, né? E aí, obviamente, eu compensava essas horas depois, mas sem problema nenhum, mas eu me incomodava o fato de que eu não podia seguir a minha própria rotina pessoal, o meu próprio, tipo, ter o meu jeito de trabalhar, entendeu? Parecia que metade do trabalho era fazer o trabalho e metade do trabalho era fazer os outros acharem ou perceberem que eu estava dando o meu melhor ali, e isso me incomodava muito. Outra coisa que me incomodava muito era a estrutura que tinha lá de em quanto tempo você poderia ser promovido e tal. E lá a carreira era bem rápida, né? Você conseguia ir do zero ao sócio ali em 10 anos, 12 anos. Inclusive, se você demorasse muito, você era demitido. Eles têm essa cultura lá. Então, não era questão de ser devagar para subir na carreira, mas era questão de, para eu poder ganhar tal aumento de salário, eu teria que necessariamente esperar esse tanto de tempo que foi pré-determinado por outras pessoas, né? E tem toda uma lógica para isso. Eu não estou nem criticando essa lógica, eu só
não gostava para mim. Eu me sentia muito preso, me sentia preso na rotina de horários, na rotina de ter que viajar a trabalho quando eu não queria viajar a trabalho, nas burocracias e hierarquias e essas trajetórias de carreira, né, que dão uma certa segurança para muita gente, mas eu sentia que me tirava o controle, porque como empreendedor, por exemplo, se eu dobrar o tamanho da minha empresa de um ano para o outro, eu ganho o dobro de dinheiro, né? Ou até mais, dependendo da estrutura de custos ali da empresa. Mas é possível você dobrar, triplicar, quintuplicar o quanto você ganha em um ano como empreendedor, em 6 meses, né? Também é possível você ganhar menos no ano que vem. E também é possível a sua empresa quebrar, né? Mas no mundo corporativo você pode ser demitido também, então não sei. Mas para mim, assim, da realidade que eu cresci ali com 2 pais médicos, eles não eram empreendedores no sentido de criar empresas, né? Igual eu falo aqui no canal. Eles eram empreendedores de serviços em que eles prestavam serviço, que é um tipo de empreendedorismo, acho, mas a CLT estava tão distante dessa realidade que eu cresci quanto esse empreendedorismo mais de risco, porque a realidade dos meus pais ali, da minha família, era uma mistura desses dois, né? Eles prestavam um serviço profissional de consultas médicas e tal, procedimentos, e eles tinham elementos ali de uma CLT de ter segurança, né? Aquela história de que médico nunca vai passar fome, nunca vai faltar serviço para médico, que acho que era verdade na época, acho que ainda é até certo ponto, mas eles tinham esse elemento do risco também, do empreendedorismo, né? Então teve épocas na vida dos meus pais que eles estudaram especialidades novas e trouxeram coisas que não tinham na cidade, né? Tipo aplicações estéticas, né? Isso lá em 2000, que era uma coisa que não era tão disseminada ainda. E eles conseguiram, com essa engenhosidade, esse empreendedorismo mesmo, esse espírito empreendedor, eles conseguiam ganhar mais dinheiro com menos horas de trabalho. No caso deles, eles trabalhavam pra caralho, mas eles não diminuíam as horas, eles só ganhavam mais, né? Mas eu via isso. E para mim, o caminho empreendedor nunca pareceu uma aventura. Ele sempre pareceu uma opção tão normal quanto a CLT. Na verdade, até mais normal do que a CLT, porque, sei lá, daí talvez é a minha personalidade. Tanto é que eu e minhas 2 irmãs são empreendedores, né? Todo mundo na família, ninguém seguiu a medicina, porque a gente viu a rotina dos nossos pais lá e era muito puxada mesmo. Mas todo mundo virou empreendedor na internet. Acho que deve ter algum gênio ali, né, de olhar para essas novidades, né, que quando elas entraram já não era tão novidade, que elas são mais novas, mas quando eu entrei na internet, quando eu criei o meu negócio online, era bem novo assim, né, no Brasil. E aí eu resolvi sair da consultoria para empreender. Eu saí meio que no limite ali, que eu tinha que decidir se eu ia fazer um MBA, e aí isso implicava em eu ter que ficar mais 2 anos lá, ou eu saía, né, e seguia meu rumo. E eu decidi seguir meu rumo. Eu saí com um sócio, que também estava saindo de outra consultoria, que eu conheci na faculdade, e uma lista de 15 ideias de negócio. E a gente falou, pô, vamos tirar 3 meses aqui para testar essas ideias e encontrar qual que a gente vai fazer, né. E na época eu até tinha a ideia de pedir dinheiro para investidores e tal, né? Captar dinheiro com investidores. Não é pedir, né? Você está vendendo um pedaço da empresa. Mas eu tinha essa ideia, a gente tinha essa ideia. Só que aí a gente começou a ouvir, isso foi lá por 2015, assim, 2015, 2016. Só que a gente começou a ouvir um monte de podcast gringo de empreendedorismo e a gente viu que tinha um novo mundo na internet de criar empresas que não precisavam de investimento. A gente meio que descobriu esse novo mundo e começou a ver vários modelos de negócio e tal. E aí a gente resolveu não pegar dinheiro com investidores, a gente achou um nicho de mercado na gringa de ensinar as pessoas a passar nessas entrevistas de consultoria, né? Então, era alguma coisa que a gente já tinha uma noção de como fazia. Tinha muito pouca empresa no mercado que oferecia bons produtos para isso, bons serviços e produtos, e aí a gente resolveu entrar nesse mercado porque era um mercado atrativo. E é isso, eu não acho que empreender é se aventurar. Eu acho que o empreendedorismo, ele é a modalidade de trabalho que te dá mais controle sobre o nível de risco e de retorno que você corre, porque
Pensa aqui comigo, se você escolhe uma carreira ali, você escolhe ser, sei lá, engenheiro elétrico ou qualquer carreira CLT que você possa ter, né? Você depende de as empresas que estão nesse mercado, que são grandes empresas, de elas oferecerem vagas, né, para você. E às vezes, enquanto está tudo bem, você ganha bem, o salário cai todo mês lá, tal, né? Você tem o seu FGTS, esses benefícios, né? Mais até bônus às vezes, mas chega uma hora que quanto mais você sobe na carreira, mais você se especializa. E às vezes chega uma hora em que o mercado muda e aquele seu cargo que você fazia tem muito layoff, tem muita demissão, porque o mercado não precisa mais tanto daquilo, né? Então, hoje a gente está vendo a galera de tech, né, de dev, os programadores, falando que está tendo muito layoff. Eu não sei se é uma coisa estrutural para o futuro. Eu tendo a achar que vai continuar tendo muita vaga de programação, né? Mas pode ser que daqui a 10 anos não tenha mais tanta vaga de programação quanto tinha hoje. E aí, se você se especializou nessa área, como é que fica para você, né? Ou que a gente já viu, né? Engenheiros mecânicos, que antes tinha muita demanda por engenheiros mecânicos e aí o Brasil foi se desindustrializando. E aí foi caindo a demanda por fábricas fechando, né? E foi caindo a demanda por esse tipo de profissional. E se você está muito especialista na sua carreira, você está muito em cima, vai ficando difícil você meio que atrasa o risco, né? O Nassim Taleb fala muito disso. É o dilema do Peru, né? O Peru, ele acha que é seguro, né? Que todo dia o cara chega lá e dá comida para ele. E aí, quanto mais dias passam, mais ele sente que está seguro, né? Porque, pô, mais um ponto de evidência aqui, mais um dia que o cara veio e me deu a comida, até que chega a véspera do Dia de Ação de Graças lá, né? Ou a véspera do Natal e o Peru, ó, já era. Ele tem um risco escondido. E o empreendedor, eu acho que sempre foi a minha visão essa, cara. Mas quanto mais tempo eu faço isso, mais eu acho que é. Você pode escolher correr muito risco para ter um retorno muito grande, que nem a galera que faz startup, né, com dinheiro de investidor, tenta fazer marketplace, uns modelos de negócio difíceis assim. Você pode ter outros tipos de risco também, que são outros tipos de negócio muito arriscados, que aí dependendo de como você faz tem muito retorno, ou às vezes tem baixo retorno também, né? Dá para ter pouco retorno e muito risco, né? Por exemplo, você vai abrir um restaurante, você investe lá 500 mil reais, 1 milhão de reais para fazer seu restaurante e aí ninguém aparece. E aí você se fudeu, né? E se desse certo, você nem ia ganhar tanto dinheiro assim. Mas tem restaurante que dá dinheiro, né? Mas você pode escolher, ou você pode escolher modelos de negócio muito pouco arriscados também no empreendedorismo, tipo serviços produtizados é um desses, né? Curso online, por muito tempo, foi um modelo pouco arriscado para quem sabe fazer, né? O risco de curso online é você não saber fazer. Mas tem modelos menos arriscados. E eu gosto da carreira empreendedora porque ela permite você escolher o nível de risco que você quer correr e também ela te permite trocar um pouco de negócio, de modelo de negócio, de nicho de tempos em tempos. E aí você nunca fica... Você sempre mantém aquela habilidade se você quiser fazer isso, né? Tem gente que se especializa e aí corre o mesmo risco do CLT lá que se especializou e o mercado deixou de existir. Mas para quem se mantém renovado, assim, até mentalmente, com uma plasticidade mental, você consegue empreender e se o mercado mudar e o seu negócio deixar de existir, não tiver mais demanda para o que você faz, você consegue usar suas habilidades para ir lá e empreender com outra coisa, né? Então, por exemplo, tem uns amigos os pais do meu amigo que eles empreendem há muitos anos, né, com escolas de inglês. Eu não sei como está esse mercado, mas eles estavam falando outro dia em construir uma rede de escolas também, escola de ensino infantil, fundamental, tal. E é uma habilidade parecida, né? Então, às vezes, escola de inglês começa a ir mal, não sei se é o caso, eles podem ir para outros tipos de educação infantil ali, que tem a ver com o que eles sempre fizeram a vida inteira. E quando você é empreendedor, você sabe gerir equipe, você sabe captar dinheiro, ou você sabe criar conteúdo, ou você sabe programar, né, fazer softwares, aplicativos, depende do tipo de empreendedor que você é, mas essas coisas vão te dando, eu acredito, mais flexibilidade e versatilidade ao longo da vida, né? Numa carreira CLT, você vai afunilando o seu nível de diferentes coisas que você consegue fazer. E quando você é empreendedor, você vai abrindo o número de possibilidades ao longo da carreira. Então,
para mim sempre foi um modelo de trabalho que fez mais sentido. Mas eu acho que isso é muito pessoal de cada um. Então, sei lá, cara, eu não sei se esse vídeo fez sentido, mas se você quiser saber um pouquinho mais de como eu comecei o meu primeiro negócio, né, que é o negócio da gringa que eu falei, eu vou colocar um vídeo aqui sobre por que criar negócios é igual a testar hipóteses. E eu uso as hipóteses que eu coloquei naquele negócio quando eu comecei ele. E eu vou deixar um outro vídeo aqui se você quiser saber quais os tipos de modelos de negócio da internet, que é a tier list de modelos de negócio, e aí você pode ir lá e ver os melhores modelos de negócio da internet. É isso. Te vejo no próximo vídeo.